Muitas vezes, no caos da vida, temos dois caminhos aparentemente distintos que dificilmente alguém veria alguma conexão. Aventureiro e pesquisador, Cláudio de Moura e Castro conseguiu aliar seu gosto por adrenalina com a vida teoricamente pacata de um professor. Economista, ele trabalhou no Banco Mundial e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Atualmente é colunista da Veja e membro do Conselho Consultivo de Inhotim, o Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico. Cláudio, seja bem-vindo, por favor, ao TEDx UFMG. Eu nasci com 2 defeitos de fabricação. O primeiro, os cientistas explicam, é um problema de dosagem de dopamina. Eles descobriram que as pessoas que têm essa dopamina desregulada têm atração pelo risco. Não consegue não aprontar. Quando eu tinha 5 anos de idade, que a gente andava, que as estradas não eram asfaltadas, eu sonhava que o carro ou atolasse ou quebrasse. E de lá para cá, não mudou nada. Segundo defeito, com 15 anos, eu decidi que eu adorava pesquisa e que eu tinha que ser pesquisador. Eu queria ser pesquisador do laboratório Bell, pesquisa eletrônica. Bom, e vim com esses 2 defeitos, aí aos trambolhões por aí afora. Mas depois eu comecei a ver, será que essas coisas são tão diferentes assim? Será que pesquisa e aventura são antípodas? E eu disse, não, peraí, não é bem assim. É parecido. Pesquisa é o desafio de você decifrar a natureza, de você espremer a natureza para ela revelar o segredo, com risco de descobrir errado ou não descobrir nada, o que acontece muitas vezes. Aventura é você desafiar a natureza, incluindo o risco de quebrar o pescoço. E o que acontece? O pescoço não quebrei ainda, mas o pé já foram umas 3 ou 4 vezes. E aí eu comecei a pensar, vou arrumar um pouquinho as ideias. Vamos ver um pouquinho a minha biografia, o que ela diz sobre isso. Primeira coisa, é que às vezes as coisas vêm misturadas, a pesquisa vem misturada com a aventura. Eu estava na famosa reunião Educação para Todos em Jontien, um dia estava chato, eu aluguei uma moto e fui para o meio do mato. Sem rumo, sem mapa, sem nada. Se tinha 2, numa encruzilhada eu sempre tomava a estrada menor, às vezes acabava, continuava, apanhei chuva 2 vezes, atoleiro, vi templo, vi isso, vi aquilo, de repente eu vi uma escola. Escola rural. Fui chegando, eu não falava uma palavra de tailandês, obviamente, ninguém falava inglês, e aí eu comecei a olhar as caras das pessoas. Eu disse, enquanto eles estiverem sorrindo, eu vou chegando. E eles sorriram o tempo todo, eu passei mais de 1 hora na escola, olhei caderno de aluno, olhei coisa de professor, olhei livro, olhei a sala, fucei a escola toda, pensando nas escolas rurais brasileiras. Então, o que era um engajamento profissional virou uma aventura e virou um estudo de caso de escola. Então, vejam bem, como é que as 2 coisas se misturam. Segundo aspecto, o risco, o desconhecido. De vez em quando, a coisa não dá certo. A gente tem surpresas. Não é? Deixa eu olhar minha colinha aqui. Quando eu terminei a coleta de dados da minha tese, Tabirito, botei tudo na mala e tomei o avião para voltar para a universidade nos Estados Unidos. A companhia aérea perdeu minha mala. Achou, mas vocês podem imaginar a adrenalina que foi. Não é? Então, às vezes você faz uma pesquisa que você não sabe o que vai acontecer. Eu fiz uma pesquisa sobre o Senai achando que era ineficiente, no meio da pesquisa descobri que não era, tive que revirar tudo e dizer, olha, estava errado, viu? Isso faz parte. Na aventura. Eu estava de motocicleta na Flórida, sozinha, bem no sul, nos Keys. Aí eu vi um anúncio, $30 mergulhar no Parque Submarino, Parque Nacional Submarino. É para já. Era mais de 10% da minha bolsa mensal. E fui, tomei o barco e apareceram os meninos contando vantagens, tinha equipamento, tinha aquilo, parará, entramos no barco. Quando chegamos
lá do lugar estava muito batida a água, e eles esnobaram e disseram, não, nós vamos esperar melhorar. Eu disse, os meus $30 não, eu vou até o último soprinho dessa garrafa. E tibum dentro d'água, maravilhoso. Dentro d'água não joga. A terra, o fundo é que vai para frente e para trás. Eu não jogava, eu estava parado. Meia hora depois, verde, tremendo de frio, voltei para o barco e descobri que o barco, coitado, o barco ancorado, joga horrivelmente. Estavam os meninos todos enjoando. E eu feliz da vida, por ignorância, né? Outro caso interessante. Esse foi dramático. Eu estava na Islândia, fazendo caiaque de água branca, com caiaque alugado. Quando eu peguei o caiaque, eu tinha uma luva em cima, eu botei a luva. O caiaque sempre vira, e eu não estava acostumado, não consegui desvirar o caiaque no remo. Quando eu fui pegar a alça da saia, se você não sai do caiaque sem tirar a saia, e se você não sair do caiaque, você morre afogado. Com a luva, eu não consegui achar a alça. Começou a me dar um pânico, tive a ideia, tirei a luva, e aí do tato, saí. A adrenalina sobe só de pensar, até hoje. Bom, próximo. Na aventura e na pesquisa, o destino é xoxo. Eu já publiquei não sei quantos livros. Eu não acho a menor graça dos meus livros, não me emociono com meus livros. O livro morreu. Aquilo morreu. Aquilo é assunto terminado. O caminho é que é interessante. Eu fiz uma pesquisa sobre o supletivo. Queria explicar que perfil de aluno passava na prova do supletivo. E descobri que passava na prova do supletivo os alunos que tinham tido muito problema de disciplina porque faziam bagunça. Como que eu explico isso? Mas aí, essa que é a diversão, essa que é a excitação intelectual da pesquisa. E na aventura é a mesma coisa. Eu subi o Corcovado, o Pão de Açúcar, eu escalei o Pão de Açúcar. Cheguei lá em cima, podia ter ido de bondinho. Eu passei 9 dias caminhando na Provence, no caminho dos Cátaros. Eu vou falar nisso depois. E cheguei numa estação de estrada de ferro que eu podia ter chegado confortavelmente. Eu levei 10 dias para chegar. Então, o caminho é que é interessante. O guia. Na excursão tem o guia. Na aventura tem o guia. Na pesquisa tem o orientador. Mesma coisa. Eu fui orientador numa tese de uma moça que tinha sido aluna do Piaget. E essa moça era apaixonada. O negócio do Piaget era um negócio assim meio doentio. E ela queria demonstrar que o teste do Piaget discriminava menos contra os pobres. Eu disse, então vamos lá, faz a pesquisa de campo, aplica o questionário, não sei o quê. E aí ela diz, o que mostra o dado dela? Que o Piaget, o teste discriminava mais contra os pobres. Ela não conseguiu aceitar. Se desesperou, o tempo foi passando, venceu o período da tese, ela não fez o mestrado. Mês depois, eu fui num seminário, encontrei com Jacques Vonnegut, que foi o sucessor do Piaget, que já tinha morrido nessa época. E contei para ele, disse, interessantíssimo, me manda a tese dela. A tese, que era a antítese dela, era muito mais interessante do que a tese que ela queria fazer, e ela não teve equilíbrio para aceitar isso. Então, afundou. Outro exemplinho. O índio. Eu subi o Roraima com o meu GPS novo, bacana, né? Aí acabou a pilha. Felizmente tinha um índio, e a pilha do índio não acabou. Então nós chegamos em Sãos e Salva porque a pilha do índio não acabou. Outra ocasião, que foi... eu estava no Escalante, que é no meio do deserto americano, um cânion maravilhoso. E tinha lá um cara que era meio guia, meio lavador de prato, meio buscador de água. E um dia, de noite no acampamento, eu ouvi uma flauta doce tocando um Vivaldi. Disse, quem é esse cara? É o tropeiro lá que está tocando. Disse, mas tropeiro não toca Vivaldi. No dia seguinte, fomos ver uns resíduos dos índios, uns negócios dos índios, Atanásio, e ele começou a explicar como é que era a fabricação de facas, de sílex.
Eu perguntei para ele, mas escuta, me diz uma coisa. Antes de ser tropeiro, o que você fazia? Ele disse, bom, uma noite, eu vinha no Colorado, uma noite muito escura, nas montanhas do Colorado, aí bati com o meu Porsche numa pedra. Passei a noite ali, repensei minha vida e disse, eu não quero mais ser chefe de projeto da NASA. Então, é aventura, quer dizer, mistura a narrativa com o intelectual, com o prático, com tudo. Quer dizer, é uma grande confusão. A estética. A estética é fundamental. O que é aventura sem estética? Ninguém vai se aventurar em lugar feio. Não é? A gente não vai aprender a Prado Lopes só porque é perigoso. Você vai num lugar bonito. E aí você tem essas memórias. Eu me lembro um dia que estava um ventaço, uma ventaca, e eu estava de asa delta, subi 100 metros acima da Pedra da Gávea. Começou a escurecer, eu comecei a ver as luzes do Rio de Janeiro acenderem, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Cristo Redentor, o perfil do mar, indescritível, indescritível. Outra imagem indescritível, andar de caiaque no Alasca, no meio dos icebergs. Você tem um iceberg do tamanho de uma bola de tênis, tem um do tamanho de uma casa, e cada um tem uma cor. Então você vai nesse, com remo, você empurra o iceberg com remo, você vê, eles são translúcidos quando bate o sol, é maravilhoso. Mas na pesquisa também tem coisas que têm a ver com a estética. Eu visitei dezenas e dezenas e dezenas de escolas técnicas e cheguei à conclusão seguinte, em 10 minutos, depois de entrar numa escola técnica, eu posso dizer se presta ou não. Estética. Eu olho as ferramentas. Estão limpas, estão afiadas, o corte é perfeito, o ângulo de corte da ferramenta de torno é correto, a broca está afiada. Se a resposta é não, eu tenho certeza absoluta que aquela escola não presta. Puramente estética a experiência. Você é visual. Bom, seguindo. O próximo ponto é dominar a técnica. Se você não domina a técnica, tudo sai errado e nada sai corretamente. O caiaque. Você olha para aquela corredeira, aquela água branca, você tem que saber em que ponto ali tem pedra que você não vê. Pela corcova do rio, você tem que adivinhar onde é que está a pedra. E bater na pedra numa corredeira não é boa ideia. Voando de parapente ou de asa delta, você tem que olhar o relevo e saber onde é que está subindo, onde é que está descendo. E saber se tem distância para você chegar num pouso minimamente razoável. Tem que saber. Quando eu tinha uns 16, 17 anos, meu pai me botou no judô. Detestei o judô, mas aprendi a rolar. Maravilha. Uso a vida inteira. Já rolei em tombo de bicicleta, já rolei em não sei quantos tombos de motocicleta, já rolei em tombo de paraglider, já rolei em corrida a pé. Utilíssima o aprendizado. Quer dizer, é você saber. E na pesquisa? Pesquisa, a coisa mais linda da pesquisa é você olhar uma tabela e ver que aquela tabela está te contando uma história. A história está ali, a natureza está se revelando, ela está se entregando para você. Os números estão te mostrando que tem uma história que está sendo contada ali. Não há nada mais maravilhoso, não há nada mais lindo do que isso, que é a natureza se revelar. Por outro lado, se você já rodou bolsinha há muito tempo, você pega uma proposta de tese de aluno, 2 minutos, você olha aquilo e diz, não dá, não vai dar certo, não vai achar correlação, você não vai conseguir esse dado, você leu o livro errado, essa coisa aí, todo mundo já fez isso. Não leva 5 minutos. Então, é o saber fazer, é fundamental. Bom,
Finalmente, você tem o planejamento. Nem de mais, nem de menos. Quando eu estava fazendo minha tese, Itabirito, coleta de dados, me disseram que tinha uma planta cadastral. Para você fazer uma amostragem, você precisa de as casas numeradas para sortear, para depois ser visitada. Quando eu cheguei lá, não tinha o tal da planta cadastral. Eu disse, pô, estou no zero. Vim dos Estados Unidos, desembarquei, estou no zero. Eu disse, não, peraí, tem um negócio bacana que eu vou fazer. Fui para o Carlos Prates. Alguém aí querendo fazer tempo de avião? Então, vamos lá. Expliquei. Paulistinha, o cara tirou a porta do Paulistinha, sobrevoamos Itabirito. Na hora que chegou perto de Itabirito, puxei o cinto, botei ele assim, botei um pé para fora na longarina, botei o corpo para fora, fiquei pendurado, fotografei a cidade, ampliei as fotos, numerei as casas, sorteei a casa e entreguei as fotos para o entrevistador e ele foi pela foto e achou a casa e entrevistou. Impecável. Metodologicamente, um processo absolutamente impecável. Ninguém consegue achar falta nisso. Bom, outro casinho curioso. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Mobral. Na época do Mobral, o Mobral era inviolável, ninguém podia entrar no Mobral, não davam dados, não davam nada. Mas eu tinha uma assistente. Ela tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de formar em economia, mas tinha cara de 17, olhos azuis, um anjinho, uma graça. E disse, Rosa, vai no Mobral. Ela chegou lá, a marmanjada toda se derreteu, ela conseguiu todos os dados que eu queria, e nós fizemos a pesquisa graças aos olhinhos azuis da Rosa e aquela carinha de anjo. Não é? Então, planejamento é assim, você planeja um pouco e improvisa o resto. O último caso, eu estava na China, num evento profissional, fazendo uma conferência, numa zona rural no sul da China, tinha meio-dia livre, botei a chave do hotel no bolso e saí andando pelo meio daqueles caminhos. Absolutamente impossível achar o caminho de volta 5 minutos depois. Eu andei umas 3 horas. Quando começou a chegar no fim da tarde, eu digo, chave do hotel. E chegava para o chinesinho, ele disse. Aí eu andava mais 100 metros, chave do hotel. Cheguei no hotel numa boa. Então, veja bem, pesquisa, aventura, estava num seminário profissional, vi o interior da China, super interessante, a região rural, mistura tudo. Agora, já dei com os burros na água, e não foram poucas vezes. Quando eu estava no IPEA, logo que eu entrei, distribuição de renda, aquela coisa toda, aquela correria para distribuição de renda, para pesquisar a distribuição de renda, aí me encomendaram uma pesquisa de distribuição de renda, um assunto que eu não entendia. E eu tinha um assistente que era razoavelmente bom, só que ele teve um colapso nervoso, foi hospitalizado e não saiu mais até o fim da pesquisa. Eu tive que fazer sozinho e ficou uma porcaria. Então, foi trágico, foi um fracasso completo. Outra vez, eu estava novamente no IPEA e havia uma certa possibilidade de repensar o sistema de financiamento de pesquisa no Brasil, uma coisa de uma ambição absolutamente desmedida. Aí fui eu e um outro cara, repensamos tudo, um projeto maravilhoso, os cientistas tiveram um pânico, deu um medo neles, que detonaram o meu projeto numa questão de dias. Foi um fracasso completo e total, e há 1 ano atrás eu ainda vi um cientista escrevendo na revista da FAPESP que eu estava a fim de destruir a ciência brasileira. O meu plano é maravilhoso, eu acho, até hoje. E, na aventura, quebrei o pé no Pico de Belo Horizonte. Quando eu 35 anos de aniversário da CAPES, 2 dias antes eu quebrei o pé, tive que fazer a cerimônia toda com gesso no pé. Aterrissando lá em Formosa, o trapézio bateu num cupim, quebrei o dente. Então, vai por aí afora. Errei muito, fiz muita besteira, muita coisa. Um dia eu resolvi subir
o Caraça, mas não pelo caminho comum. Tinha um vale assim, eu disse, isso aqui dá no Caraça. Chovendo, lama, chuva e não tinha caminho. Passei 2 dias molhado, enlameado, rasgado. E não cheguei nem 1/3 do caminho do Caraça. Ou seja, de vez em quando dá errado. Agora, eu digo para vocês, deu certo muitas vezes, tanto na aventura quanto na pesquisa. Então, eu não me arrependo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Cláudio Moura Castro, por ter compartilhado algumas experiências hoje com a gente.